Saudade. Havia a noite, havia a lua, a brisa fria, havia rosas cheirosas, mimosas, qual poema em flor. Havia um canto, doce acalanto, todo o encanto para um grande amor. Mas eu tinha viva lembrança querida de um bem-querer. Meus versos, fios sem nexo, dispersos, reflexo do não possível ser. A saudade me envolveu no seu manto sem cor. Eu era só dor, eu só não tinha você. Aqui poema Saudade, autora Lucinira Paula Nunes. E assim está começando o nosso programa de hoje, Varela no ar, o programa do Varela, na direção geral, Lucas Varela, não era Varela, e Mona Lisa Varela, a família Varela, é o nosso querido público que nos acompanha. Um cordial abraço e os nossos agradecimentos pela audiência, pela atenção, pelo seu carinho. E no nosso programa de hoje, eu não sei o que eu fiz aqui, tudo isso eu estou na coisa. Espera aí. Nós vamos fazer hoje, no nosso programa de hoje, a leitura do livro Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres, né? Capítulo 2, o primeiro impacto, esgotou-se o prazo, o reino chegou. Tópico 1. As três forças que interferiam na vida do povo. Durante os 30 anos que Jesus vivia em Nazaré, três forças interferiam na vida do povo, cada uma a seu modo, criando uma situação confusa e conflitiva. Primeira, a política do governo. Como vimos, diante da política do governo, o povo estava sem defesa. O projeto de Herodes Antipas, apoiado pelo Império Romano, provocava mudanças profundas, pois mexia com o aspecto econômico. Querendo ou não, a necessidade de comer, de viver, de alimentar a família obrigava o povo a pagar o imposto, comprar a mercadoria, procurar emprego, acolher os soldados e dar-lhes hospedagem. Tudo isso provocava um enfraquecimento dos valores tradicionais da cultura que vinha do seu passado. Clã, comunidade, partilha, organização das aldeias. O povo corria o perigo de perder a noção e a consciência da sua missão como povo de Deus. Tópico 2. A religião oficial. Os sacerdotes, os escribas e os fariseus eram os porta-vozes da religião oficial. Eles ensinavam e defendiam os valores da tradição, o templo, a lei, a pureza. Sua missão era manter vivas no povo a aliança e a esperança da chegada do reino de Deus. Mas para muitos o ensino oficial já não revelava a face de Deus, nem o sentido profundo do templo, da lei e da pureza. A prática da religião, com suas centenas de leis e normas, tinha se tornado um peso que os fazia sofrer. Mateus capítulo 11, versículo 28. A impureza ameaçava de todos os lados, o mal estava em toda parte. Em vez de sentir-se bem diante de Deus e feliz com a perspectiva do seu reinado, o povo tinha consciência pesada, pois não conseguia observar a lei. Romanos capítulo 7, versículo 15 e 19. Não conseguia entrar no reino, Mateus capítulo 23, versículo 13, nem alcançar a liberdade dos filhos de Deus. Tópico 3. O movimento popular. Apesar de tudo isto, o povo não desanimava, mas procurava uma saída. Não querendo ser a vítima perpétua das repressões romanas e não encontrando ressonância nem resposta dos líderes oficiais,
Ele procurava seus próprios caminhos para redescobrir a sua missão como povo de Deus. Assim, pouco a pouco, o movimento popular se transformava num movimento profético mais amplo, que chamava o povo de volta para a sua origem, para a aliança. Jesus se insere neste movimento, do qual damos aqui as principais etapas. Veja também a linha do tempo no apêndice. 2. O gente não está bom, graças ao nosso bom Deus. Tópico 2, né? A segunda parte, né? Do segundo capítulo. Uma breve... Deixa eu ver aqui. Nascimento. Aqui vai. Aqui, primeiro impacto, capítulo 2, né? Parte 1 e parte 2 agora. Uma breve história do movimento popular e as etapas da vida de Jesus. Primeiro, de 63 a 37 a.C., revolta popular sem rumo. Em 63 a.C., o Império Romano invadiu a Palestina e impôs um pesado tributo. De 57 até 37, em apenas 20 anos, estouraram 6 revoltas na Galileia. O povo sem rumo ia atrás de qualquer um que prometia libertá-lo do tributo. Os romanos nomearam o jovem Herodes para reprimir as revoltas. Herodes, antes de ser rei de toda a Palestina, foi comandante militar da Galileia, 47 a 41 a.C. Nascimento de Jesus. 2. De 37 a 4 a.C., repressão e desarticulação. É o período do governo de Herodes, chamado o Grande, aquele que matou as crianças de Belém, Mateus capítulo 2, versículo 16. Ele promovia a assim chamada Pax Romana. Esta paz trouxe uma certa estabilidade econômica para o império, mas para os povos dominados não era paz. A repressão brutal da polícia de Herodes impedia qualquer manifestação popular. Jesus nasce no final do governo de Herodes. O monge Dionísio Pequeno, do século VI, calculou a data do nascimento de Jesus. Ele errou por uma pequena margem de 5 ou 6 anos. Foi porque tomou como número exato o número aproximativo de Lucas, capítulo 3, versículo 23, que diz: Jesus tinha mais ou menos 30 anos. Na realidade, estamos hoje no ano 1995 mais 5, 2000, depois de Cristo. Jesus nasceu 5 ou 6 anos antes da data calculada pelo monge. Para evitar maior confusão, vamos manter a data tradicional. Apenas quando necessário, faremos a distinção entre a data real e a data tradicional. Bom, nós vamos ficar por aqui por causa do tempo, né? Que nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura da parte 3, de 4 a.C. a 6 depois de Cristo, revoluções messiânicas, a infância de Jesus, né? Tudo de bom. Vamos ler aqui a nossa bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Tudo de bom, fique com Deus. Até o nosso próximo ponto, se Deus quiser.